Espero que o dia esteja sendo agradável, que a natureza esteja em comunhão consigo e que ela nos proporcione as melhores energias, hoje e sempre. É tudo que a gente pede, é tudo que a gente deseja para si e para todos nós, certamente. Estava fazendo esse vídeo ontem, do mesmo tema, sobre a marginalização e a marginalidade, né, nas comunidades de língua e de expressão portuguesa, mais precisamente nas ex-colônias portuguesas, e acabei por interromper. E também o nosso amigo do Facebook, que gosta às vezes me dá um estresse aí. Eu gosto do meu material intelectual, não ter acesso me irrita. Portanto, estou tendo que fazer novamente este vídeo para que no final, espero bem que me disponibilize o meu material para que possa arquivá-lo, que é importante para mim. Ok? Então vamos falar da marginalização, e depois peço aos senhores do Facebook, por favor, ao final disponibilize o meu vídeo, tá bom? É importante. E muitas vezes quando nós falamos de marginalização, há uma preconcepção, há um pré-entendimento de que marginal automaticamente seja pura e simplesmente aquele que é o bandido, aquele que é o ladrão, esse é o marginal. Não é nesse conceito, não que ele não faça, entre as pessoas marginalizadas, ele pode estar numa esfera de delinquência, não é? Ok? Nós estamos a falar de marginalização de grupos dentro de uma sociedade, né? De marginalização dentro de uma sociedade. Aliás, os marginais também, aqueles que são de fato os ladrões, são marginalizados dentro de uma sociedade. Mas ainda assim, ainda nessa sociedade marginalizada, elas podem, os delinquentes podem cometer crimes. Então também dentro dessa sociedade eles também são tidos como marginais. Portanto, também é outra categoria. A marginalização que nós estamos aqui a tratar é exatamente na componente social, de sociedade, as pessoas que não conseguem fazer parte desta sociedade em que elas estão inseridas, não é? Então, muitas vezes dessa inserção carece de políticas, né, do Estado, políticas das pessoas, das lideranças, né, das elites políticas ou econômicas, que possam fazer com que essas pessoas façam parte dessas sociedades, não é? E muitas vezes o que a gente vê nas sociedades fundamentalmente ocidentais é de que são implicitamente códigos de políticas de que determinados grupos, fundamentalmente aqueles que são os afrodescendentes, estarem simplesmente à margem das sociedades, né? Há bairros periféricos, há bairros feitos especificamente para esse tipo de gente, de acordo com a política que eles querem implantar. Porque eles têm conhecimento e é mesmo propositado, por simplesmente por simples razão: capitalismo e mão de obra, né? Não é à toa que vira e volta à Europa, abre as suas fronteiras para os imigrantes chegarem até a Europa, mesmo não os desejando, e mesmo quando cheguem lá, mostrarem para eles que não os precisam, que não os querem, mas quando na verdade precisam mesmo, porque tem determinadas atividades que os nacionais já não estão interessados em fazer, preferem passar fome, preferem passar necessidade, mas a ter que fazer determinadas coisas. E essas atividades certamente cabem às pessoas mais vulneráveis, mais pobres, e normalmente os africanos estão mais dispostos a fazer as atividades de limpeza, restauração, cuidar de idosos, né? Essas atividades que de fato as elites ou as sociedades ocidentais já não estão interessadas em fazer. Por isso, muitas das vezes, a manutenção da pobreza também nos continentes ela é importante. Por isso que muitas das vezes também essa luta para que o desenvolvimento de África não aconteça, também às vezes é muito importante para o ocidental, para que a gente consiga manter essa mão de obra barata, essa mão de obra quase que escrava em todos os continentes, não é? Por isso, vira e volta a gente tem
A gente precisa, a gente atrai, o ocidental atrai esse tipo de pessoas para que vá para lá, mas ao mesmo tempo não quer essas pessoas lá. Então é um paradoxo que precisa ser compreendido. E a compreensão e a resolução certamente vai passar na política do ocidental, desde o reconhecimento da humanidade dos afrodescendentes, dos africanos, né? De reconhecer e não colocar sempre a marginalidade, rever aquilo que é o conceito de humanidade, né? Para que a gente possa também ser incluído, e as políticas de modo sociais. Bom, hoje vamos falar dessa questão da marginalização, e a gente não pode deixar de falar das nossas origens, evidentemente, de onde tudo começa, evidentemente começa, porque o que nos importa dizer aqui, né, é que primeiro dar a força aos afrodescendentes que estão na diáspora, que vivem fundamentalmente dentro dessa sociedade, mas também não é diferente para as sociedades africanas, que cada vez mais são ocidentalizadas, não é? E passamos pelos problemas da mesma ordem, não é? Pronto. A gente sabe que tudo começa por processo escravagista nas navegações. Havia um grande interesse das potências ocidentais de terem produções, de buscarem produções, né, pelas Índias, que queriam especiarias, né? E nessa busca acabam fazendo aquilo que é as grandes navegações em direção à Índia para buscar essas especiarias. Isso é sabido. E no final dessa história toda, ou no caminho dessa história, começam a descobrir continentes, né? A África, vão se relacionar no primeiro momento de bom grado, descobrem as Américas, e as relações, em princípio, é de bom grado. Quando começa, evidentemente, a questão das explorações industriais, não digo, mas quando começa as produções da cana-de-açúcar, muito pelo desejo europeu, que também entrou na onda, na moda, não é? Da cana-de-açúcar, do açúcar, né? Do consumo do açúcar pela Europa, havia necessidade de ter grandes produções. E como as colônias, ou fundamentalmente a metrópole portuguesa, a corte portuguesa, não tinha outra atividade a não ser mesmo produção, comércio, não tinha que aumentar. E precisava de mão de obra. Só os seus conterrâneos ali não era suficiente, evidentemente precisava de mão de obra. Então não podemos esquecer que temos aí o continente africano, temos parceria, temos bons camaradas, mas não vem com boa camaradagem. Vem com a Bíblia e a arma para domesticar, não é? Porque os povos africanos têm a sua religiosidade, têm a sua filosofia de vida, têm a sua maneira de viver, né? Ela não pediu, não foi para o Ocidente, não pediu ninguém para vir aqui ensinar coisas do Ocidente. Como muitas igrejas querem ganhar alma, vai ganhar alma para fazer o quê? Se Deus quisesse que vivêssemos ser arrebatados, ele que o fizesse, não é? Que Deus fizesse, porque ele não pode colocar as pessoas no mundo para depois vir outras pessoas com arma e Bíblia, porque vou ganhar tua alma, vou levar você para o reino dos céus, aquela história toda, não é? E que essa história toda se transforma num sofrimento. Também não pode se dizer também que é um livre-arbítrio, que não faz sentido, não é? Portanto, há coisas que a gente não consegue compreender. Como é que a escravidão teve um apoio muito, apesar que a Igreja Católica, do modo geral, reconheceu isso e pediu-se nas suas desculpas, mas não é suficiente. As grandes potências precisam também fazê-lo, e não só fazê-lo, indenizar essas pessoas, que são afrodescendentes que tem por aí. Ainda que essa indenização não seja propriamente dele, que ninguém quer ter desses dedos sujos, não é? Mas pelo menos novas políticas que possam também inserir essas pessoas de forma digna nas sociedades, que é o que se quer, não é? Porque ao longo dos tempos, e muitos por ignorância ficam a questionar porque que os negros são isso, porque que o governo estão sempre metidos em problemas, e que é que nós estamos aqui hoje, ou que vamos aqui hoje colocar em questão nas colônias portuguesas, não é? Então as pessoas vêm para a África, impõem
do sistema escravagista, como muitos afrodescendentes aí pelo ocidente estupidamente ficam aí dizendo que os africanos vendiam os corpos africanos. Essa é uma estupidez absurda. É uma estupidez absurda. Lógico que vendia uma sobreimposição. Sobreimposição. Porque ele também os afrodescendentes não faz um estudo de quantos líderes africanos, quantos reis morreram durante o período escravagista, num período. Se você fizer um estudo antes do período escravagista, não se morria tanto quanto no período escravagista. As lideranças morriam, os sobras morriam, porque não queriam processo escravagista. E as sociedades estavam debandadas, começaram a ficar desorganizadas. Porque não estava sem referência, só estavam a morrer. Por quê? Porque se negavam, porque os portugueses tinham canhangulo, tinham arma. Não é? É aquela história que hoje que se diz por ali é cooperar ou morrer. Não é? Então, por bem da maioria, não é? Então precisava se cooperar muito nesses casos. Era necessário. É inevitável. Por isso que nós hoje ainda estamos aqui. Por isso que a sociedade minimamente a gente consegue sobreviver. Porque se a gente fosse sempre o tempo todo a tentar guerrear, seria a morte. Porque nós não somos pacíficos. Não tínhamos armas de material bélico que o Ocidente viu com pólvora. Vi lutar com pessoas que só tinham instrumentos de madeira, pequenos instrumentos de ferro, mas não se compara com uma arma de fogo, não é? Então, ter esse tipo de pensamento, quando é ocidental não há problemas, pode ter esse tipo de pensamento, mas um afrodescendente, quando começa a fazer esse tipo de discurso, é extremamente ridículo, é extremamente estúpido, né? Ouvir isso. Da mesma maneira, é ridículo quando a gente pleiteia, luta por direitos dos afrodescendentes e vem o mesmo afro também descendente vir dizer que não, tem que haver meritocracia. É mais ridículo ainda quando a gente faz esse tipo de discurso. É extremamente desanimador ver um afrodescendente falar essas coisas. É extremamente ridículo. Então as pessoas vêm aqui, levam os africanos para onde acharam que tinham que levar. Para nós, os africanos aqui da língua portuguesa, Angola, Moçambique, né? Fomos parar todos aí, uma grande parte no Brasil, e eles dali, porque aí já virou ponto de venda para o resto do mundo, né? Os portugueses foram especialistas mesmo na vida escravagista. Ou gente para fazer mal às pessoas, não é? Fizeram muito mal os portugueses com os africanos. Porque quando os ingleses que começam praticamente entre escravagismo e não escravagismo, começam em 1880, os portugueses estão de 1470, 1471 em Moçambique, 1482 em Angola, e aí na zona do Níger, a fazerem e a desfazer, aí em Goré, né? A fazerem e desfazerem. Já linha de Goré, né? Linha de Goré. A fazerem e desfazerem isso. A vida dele. E quando em 1835 os britânicos abolem a escravatura, os portugueses continuam insistentemente nesta prática, de forma violenta. Mas de forma violenta. E os britânicos ainda tendo que interferir para aprendendo navios, boicotando, mas mesmo assim os portugueses de forma clandestina a insistir nessa prática, que vai nos levar para ter praticamente as independências, que não vai me dizer que esses contratos que andaram a fazer ali para angolanos no Moçambique, no São Tomé, esses Cabo Verde, também aqui não era escravatura, não é? Nós vamos começar pelas independências. Vamos começar pelo Brasil, evidentemente, que é a primeira sociedade ex-colônia portuguesa que se tornou independente. Depois vamos vir nas colônias
africanas, aquelas colônias lá da Ásia, que nós vamos tocar, evidentemente, aí nas terras de Xanana Guzmão, as terras que estão aí nas Índias, nas terras da China. Os portugueses, por onde eles passaram, é sempre dificultoso, não é? Mas fundamos falar nas nações, de fato, que a sua língua oficial hoje é portuguesa, não é? O Brasil se torna independente. A ocupação portuguesa é de 1500, chegam lá em 1500, se tornam independente de Portugal via cortar a relação pai e filho em 1822, não é? Que para mim aquele não é independência, o filho pedir independência do pai, apenas é uma herança do filho para o filho. Quando termina a monarquia em 1889, aí começa a Primeira República, aí sim posso considerá-la como uma independência, não é? E a abolição da escravatura. Aí sim, a República e a abolição da escravatura começamos a tratá-la. Mas ainda assim, muitos dos latifundiários, muitos das elites serão sempre portugueses, até bem muito recentemente, muitos das elites, não portugueses depois de que vêm os italianos, né, assumindo quando vêm os contratos, mas os italianos vêm desenvolvendo muito recentemente, né, Até então, o domínio português, o comércio todo era deles, né? Havia outras colônias que vão surgindo por lá. Mas o que cabe aqui a nós, né, dado o tema que estamos aqui a tratar, que é a marginalização, né, que é a marginalidade, propositada ou não, né, não cabe a nós fazer esse julgamento, mas quando a gente sabe que todas as estatísticas, todos os estudos estão ali à mostra, estão ali evidentes e não se faz absolutamente nada, e se vem contra o discurso, eu começo a crer que é propositado, porque é uma prática ocidental. Se fosse uma prática específica só num determinado país, num determinado continente só, a gente compreendia. Mas quando é uma prática corriqueira em todas as sociedades ocidentalizadas, então logo que é proposital. Nas sociedades capitalistas, né, que tem que ter as elites, tem que ter as massas trabalhadoras, e sempre nessas massas trabalhadoras tem que se selecionar que tipo de massas, né? Então são corpos implícitos que vai se criando, são políticas que vai se criando, evidentemente, que vai selecionando esses grupos todos, não é? Vem a abolição da escravatura para um povo que não é assalariado, nunca foi assalariado, portanto nunca teve dinheiro, não teve casa porque vivia naquelas cubatas, naquelas coisas lá, nos terreiros da vida, onde eles viviam aí amontoados para depois ir nas roças da cana-de-açúcar e outras coisas mais. Não tinham dinheiro, não tinham famílias, não conheciam o caminho que eles trouxessem de volta à África. Então, no mínimo que tinha que se fazer essas pessoas é uma indenização, indenizá-los de alguma maneira, não é? Para que eles pudessem começar as suas vidas. Ou é pegar todas essas pessoas e suas famílias, trazer de volta à África. Como os Estados Unidos tentou aí com a Libéria, mas não funcionou porque não funcionou, mas tentou, mostrou um exemplo, não é, nas colônias britânicas de gente que tentava de alguma maneira fazer a coisa certa. As colônias britânicas tiveram um posicionamento, mais que a gente vê muitas das vezes, até o racismo, pela intensidade que muitas das vezes a gente vê nos Estados Unidos, nesses países, muitas vezes até melhor quando você encara aquilo de frente e debate aquilo com propriedade, que até que se resolva, que é menos ofensivo do que a gente fingir
que sou seu amigo e não sou, fazer tudo de forma implícita, como é feito aí no Brasil. Aquele é muito mais doloroso, é muito mais profundo, com termos que agridem, que de fato nos colocam numa posição mesmo sem dignidade humana, nos coloca realmente numa posição que sem que não nos faz ter nenhuma ação. Porque eu não consigo agir alguém que se diz que ser meu amigo, a gente reflete, que demonstra uma certa simpatia para comigo, e que, apesar que ele usa termos que me agridem, mas a gente vai se acostumando e acha que aquilo é a forma dele de falar, é a forma dele, é o jeito dele, é assim mesmo. Mas esse é assim mesmo que eles agridem, nos ofendem de uma tal maneira. Então, às vezes, vale a pena dizer, não gosto de ti, a gente pelo menos ficamos mais orgulhosos, não gosto de mim, não gosto de tu, não gosto de ti, ponto final, e a gente anda de cabeça erguida, nos olhamos, nos encontramos, nos olhamos de frente, é o que? Cada um segue o seu caminho, né? Como até vai lá o apartheid ali, cada um no seu canto, pelo menos para nós nos gostamos, pelo menos fica tudo evidente e todo mundo fica os negros ali orgulhosos de si próprios e os brancos do outro lado de si próprios, e haja choque. É a melhor coisa? Obviamente que não é, mas pelo menos aquilo ali dá dignidade. Dá dignidade às pessoas. As pessoas são dignos de saberem que aquela pessoa não gosta de mim, aquela gente não gosta de mim, portanto eu não tenho que gostar dele também. E eu devo me precaver em relação àquilo. Isso a partir lhe permite. Não é uma boa prática, mas pelo menos nessas colônias inglesas, os negros têm uma afirmação melhor por conta disso. Nos Estados Unidos também, por saber que a relação entre os negros e os brancos é difícil, não é? E o racismo está institucionalizado. Muitas vezes ele permite um posicionamento. Não é à toa também que os negros nesses países são elites hoje, não é? Tem vozes, conseguem se posicionar, conseguem de fato estar, não é? Porque ele no momento ele sabia que ele não podia depender de ninguém, depende de si, mais ninguém. Ele não pode contar com mais ninguém, a não ser da sua comunidade. Coisa que não acontece nas colônias portuguesas, coisas não acontecem no Brasil, que é especificamente a primeira colônia que nós estamos aqui a tratar. Onde tudo é, não, você meu, qual é, negão, qual é. É sempre naqueles termos que vão no ninho, que vai sempre ferindo as pessoas, mas eu sou seu amigo. Mas na hora do vamos ver, ele te deixa para trás, em detrimento daquele que ele seu consanguíneo que ele acha, né? No primeiro momento. Porque somos todos humanos, não tem porque esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento. Mas é isso que vai ocorrer. Logo, então, devolver essas pessoas para os seus continentes. Como não é possível, os Estados Unidos, o Reino Unido mostrou isso com a Libéria, tentando trazer, porque é uma nação e tal, livre, a coisa não funcionou. Então, tinha que ficar mesmo por lá, até porque já estavam acostumados àquelas nações, não é? Então que ficasse. Agora, aboliu a escravatura, ele precisava que lhe dar dignidade. E eles estavam acostumados à vida agrícola, tanto nas produções de café, nas produções do algodão, na produção da cana-de-açúcar, nas minas, não é? Então, que dessem terra a essas pessoas, para que elas, em cooperativa ou de alguma maneira individual, pudessem fazer sua produção, no mínimo, para sua subsistência. Eles não têm dinheiro para nada. Não há emprego, porque foram abolidos, porque eles não são remunerados. E mesmo que você é uma população, você imagina numa fazenda quantas pessoas trabalham,
para irem trabalhar depois numa birosca, numa cantina, sei lá o que for. Quantas pessoas ela precisa? Nas zonas urbanas, quantas pessoas precisa? É muita gente ao abandono. Então tinha que mantê-los no campo, tinha que mantê-los assistidos, inclusive forma de escoar aquele produto. Mas não vamos comer como uma possibilidade de negócio, né? A não ser que seja uma cooperativa e fizesse aquilo. Não é? Como não foi feito, o que temos é pessoas abandonadas, sem dinheiro, sem família, sem condições nenhuma, a tendo que sobreviver. Mas acharam que aquelas pessoas não faziam parte, que nem eram pessoas, não são tratadas como pessoas, não são animais. Esquecer que fazem parte daquela sociedade, que ela faz parte, são números que vão ser contados, que fará parte do PIB daquele país, que influenciará uma nação. Esqueceram de tudo isso. Mas tem exemplos das outras nações que já estão independentes, como os Estados Unidos, e viam como que eles faziam. Prefiram simplesmente explorar, até porque não era de interesse de Portugal, da coroa. Esse país não tinha nenhum interesse. O interesse exclusivo dos portugueses era explorar, mais nada. Tirar até a última gota do pau-brasil, tirar até a última gota de mineiros que lá existirem e para ir embora, porque se ir abandonar aquilo. Porque se houvesse um mínimo de intenção de criar uma sociedade, certamente pensariam diferente, certamente agiriam diferente, assim como fez os britânicos, os ingleses nos Estados Unidos. Mas não houve esse interesse. E essas pessoas vão ficar ali. Uns vão ter que se criar artes, todo mundo tem que se desarriscar, como muitos morreram. E como muitos vão começar a buscar caminhos para poder. Outros, inclusive, tiveram que voltar a ser escravos para poder ter onde dormir, para ter o que comer, para ter o que fazer. Quantos exemplos que os pais abandonaram trouxeram as crianças, devolveram no antigo patrões, porque eram crianças, nós sabemos que os patrões vão ter um pouquinho de, né, como se fosse um afilhado, um pouquinho de atenção a essas crianças, para eles poderem ir lutar, ir em outro estado, em outro local, para poder lutar. E aí nunca mais viram seus pais. Filhos sem pais, que crescem sem pais, sem mães, sem qualquer dignidade. São uma população, em maioria, nesta nação, analfabeta, sem qualquer conhecimento. Prova essa que uma faculdade no Brasil só vai aparecer em 1920, que se tornou independente em 1922, que vai se tornar república em 1989. Hoje temos uma sociedade digna da monarquia portuguesa, resultado desastroso da colônia portuguesa, do colonizador português, que temos aí. E hoje as populações, entre esses códigos sociais, essa conversa tacanha, se questiona por que os negros são os mais propensos a serem presos, são mais propensos à marginalidade. Não é? Uns, por pura ignorância, fazem essa questão. Outros, por puro capricho, fazem essa questão. Outros, mesmo para ofender, fazem essa questão. Quando bem sabido e é real, que há uma política
ocidentalizada no Brasil, de marginalização, de forçosamente levam à marginalidade essas populações. Se não fosse isso, davam para a terra. Tanto é que eles vão todos parar nas margens das grandes cidades, estão lá nas favelas, todos atirados, sem direito ao próprio espaço, sobrevivendo, e vi fazer bico, vi fazer trabalho, né, nos grandes centros. Trabalho este que é de doméstica, trabalho este que é de limpeza, trabalho este que é aqueles trabalhos cujas elites não têm, os seus filhos não têm nenhum interesse em fazer. Porque ir trabalhar no banco, o filho do seu fulano vai vir aqui. Ir trabalhar na loja, vai vir o filho do seu fulano. Vai trabalhar no shopping, vem seu filho do fulano. Agora, para limpar o shopping, vem essas pessoas que estão em volta da sociedade. Para furar esse núcleo social, você que está na marginalidade, eu preciso saber quem é. Então tem um artista, ele é incorporado, de sucesso. Um atleta, um futebolista, um jogador, vai incorporar, vai ser agregado. E quando perder essa condição de atleta de ponta, um artista vai ser expurgado. Vai lá de novo onde você saiu. Porque a gente vê, quando se é um artista, quando se vê um negro bem sucedido, a primeira coisa, a impressão que a primeira pergunta faz: és cantor ou és jogador? Jogas aonde? É a primeira pergunta que te faz. E tu responde: não, sou mesmo acadêmico e tal. Não sou daqui e tal. Você vai nas universidades brasileiras até 96, 2000, se encontrares um negro, não é brasileiro. Ou não era brasileiro. Se encontrares um negro numa universidade federal, Rio de Janeiro, da USP, encontrar uma coisa, não é nativo, não é brasileiro. São estudantes de intercâmbio que vêm de outras nações, na sua maioria africana, que estudavam lá. E esses negros se perguntavam: mas onde é que estão os brasileiros negros desse país? Onde é que estão? Porque as condições sociais, as dificuldades que são impostas, não te permitem lá chegar. Primeiro, dá-me uma educação de base pública horrível. Dá-lhe uma educação de base horrível. E depois, quando dos poucos nessa marginalização, quando eu só vou acabar sendo delinquente para tentar, porque não consegue avançar, que tantas dificuldades, tantas adversidades que são colocadas, é invasões nas favelas, é a polícia que faz isso, é tanta confusão que as pessoas não conseguem lá chegar. E quando chegam, terminam o ensino, o segundo grau, para ir para as faculdades, vão encontrar filhos de classe média, filhos das zonas urbanas, que vêm de colégios com uma base muito melhor para fazerem testes para as faculdades. Porque as faculdades públicas têm uma credibilidade melhor do que as faculdades particulares. E os colégios têm uma credibilidade melhor do que as escolas públicas. É tudo processos bem elaborados para justamente marginalizar os afros. Então dá uma base onde os estudantes negros, pobres, terem acesso gratuito, dão de péssima qualidade para que ele não consiga. E dão um ensino de base para a elite com uma condição melhor. Quando vir aqui, aonde ele, de alguma maneira, já é adulto, o pai trabalha,
ele se calhar vai trabalhar também para poder pagar a sua faculdade. O que eles fazem? Dá uma faculdade de péssima qualidade e dá uma universidade pública melhor. Então, quando ele ir para juntar o dinheiro que ele ganha, o da mãe ganha, o irmão ganha, se junta para poder colocar um irmão negro para numa faculdade, para poder pagar, porque competindo diretamente com esses que estão nas zonas urbanas, não consegue. Então ele vai, encontra um ensino superior com péssima qualidade. Ainda assim, muito cara. E muitos não vão conseguir terminar esta faculdade. E mesmo que ele termine, o seu diploma não tem o mesmo peso desse diploma federal ou estadual. E assim continua abaixo. E assim vão fazendo as normas de exclusão propositada. Quando vem grupos pensantes, grupos que já vivenciaram, grupos, muitos filhos desses negros, dessas elites, desses negros que conseguiram furar essas barreiras para ter dentro dos núcleos, que têm capacidade e conseguem perceber isso, se juntam com grupos afros, religiosos, ligados às religiões afro, e começam a buscar por direitos dos negros, assim como o Zumbi lutou para a independência, para a abolição da escravatura, que vai culminar com outras pessoas mais para frente. As pessoas querem questionar. E esse questionamento vem dos próprios negros, de forma estúpida, que não conseguem perceber que é um reparo necessário. Então não tem como tu me debater, ouvir me dizer que tem que ser por meritocracia. Meritocracia deixa para que mais 500 anos, mais 400 anos, aí você fala em meritocracia. Agora tem que ser cotas, porque tem que se repor à legalidade todas as injustiças. Porque a sociedade, ela é marginalizadora. Então não tem como tu vir me falar, o seu estúpido afrodescendente, que tem que ser por meritocracia. Porque todos os códigos estão estabelecidos, até para ir por causa do emprego, né? Também sou coisa ruim. Tem todo um código para empregabilidade. Tem todo um perfil para empregabilidade. Em todas as áreas. Você já viu quando você encontra um branco com muita dificuldade, um muito pobre, né? Teve se calhar filho de mãe negra, mas o sangue do pai branco foi forte, o filho saiu mesmo muito branco, mas o pai se calhar não assumiu, está com a mãe negra, e a mãe tem lutado de todas as maneiras para manter aquele filho, e o filho também vê e gosta da sua mãe, e vai de repente para a única coisa que ele encontra nessa batalha que ele tem tido com a mãe é um emprego de limpeza. Todos os brancos, quando passam, começam a ficar preocupados, olha para aquilo, que é empregado de limpeza. Que ele está no lugar errado, não é para ele. Mas eles entendem, porque para ele é a única coisa que ele conseguiu. Mas eles sabem que alguma coisa não está bem. Da mesma maneira também, se um negro que luta de todas as maneiras e consegue um posicionamento por meritocracia, também vão começar a se questionar como é que esse camarada chegou aqui. E todos os dias tem que provar a sua capacidade, porque nós sabemos o ditado que existe ali: se o negro não faz merda na entrada, faz merda na saída. Isso fica na consciência dessa pessoa. E ele todos os dias tem que provar para si mesmo, inclusive,
que ele não vai fazer merda lá em casa, muito menos na saída. E todas as pessoas vão ter do jeito que ele precisa, te incomodar, te perturbar, para que tu faças aquilo. Portanto, tu tens que ter uma capacidade muito acima do seu colega que faz a mesma coisa. Só pelo fato de tu seres negro. E tu vem estupidamente me dizer: tem que haver meritocracia. Quando os negros que foram lá atrás escravizados por anos, mais de 500 anos, não foram indenizados, não foram, o que acontece? Tiraram, trouxeram as comunidades italianas para substituí-los. E esses italianos tinham direito à terra e prosperaram. Também deveria haver a meritocracia. Os italianos não mereciam ter acesso à terra. Chegaram há pouco tempo lá. Pouco tempo de trabalho, como é que vai ter acesso a crédito, vão começar na vila logística, prosperar de uma maneira rápida. Os africanos que prosperaram a elite portuguesa, que contribuíram excessivamente para Portugal, para a coroa, por que não mereciam? Não é meritocracia? Então, como melhorar o acesso à faculdade, à universidade, que é um ganho. Hoje, cada vez mais vemos estudantes negros entrarem para as faculdades a debater temas ligados à africanidade. Tu não vias literatura africana, seus imbecis. Hoje você encontra muita coisa e tu dizes tem que ser por meritocracia. Até o doutorado hoje já se consegue vaga e está salutar para se abolir isso, e tu vem dizer que é meritocracia. Aquela pessoa que ele diz que tem que ser por meritocracia, sabe por que ele faz isso? Porque ele tinha uma escrava dentro de casa que ele fazia limpeza e perdeu essa escrava porque tem que ter carteira assinada hoje. Agora a atividade de empregada de limpeza é uma atividade agora de elite, já não é para qualquer um. Porque para eu assinar uma carteira, vale a pena assinar do cidadão da minha cor, igual a mim, que vem fazer um trabalho para mim, do que qualquer um. Porque agora passou a ser um trabalho, né, de muito valor. Até quando ele não era assinado, todo mundo tinha empregada. Vai ver se nos Estados Unidos é fácil ter uma empregada. Vai ver na Europa se é fácil ter uma empregada. Mas vai ver como é que é no Brasil, vai ver como é que é tudo tão... Vai trabalhar numa padaria, tem empregada. Vai trabalhar numa loja de um shopping qualquer, tem empregado em casa. De repente as coisas têm que mudar. E tu acha que esse teu amigo está a te falar que tem que ser meritocracia, vai ficar satisfeito com isso? Não é isso que o senhor Guedes vai dizer que empregados agora estão aí na Disney? Esse foi por meritocracia. Ele pegou com o seu tempo, trabalhou, foi. E tu, de forma estúpida, dizes que tem que ser por meritocracia. Deixa 500 anos de inserção por cota. Depois, daqui a 500 anos, vamos falar de meritocracia. A luta hoje é da não marginalização. Das pessoas não têm que sair de Caxias, de ter que sair da Rocinha, de ter que sair do Vidigal, de ter que sair de Queimados, para ir trabalhar no Leblon, para depois terem que voltar. As pessoas dormem nas estações. Ele é um trabalhador, mas dorme na rua. Quantas pessoas foram confundidas como mendigas? Não são mendigos, são trabalhadores. Mas por morar em Duque de Caxias, por morar em Queimados, por morar lá no Manguinhos e trabalhar na Zona Sul, e patrão não dá passagem até lá. Até porque para o empregá-lo
Ele vai delimitar a área de jurisdição para a pessoa tem que ver. E tu que mora distante, acabas pedindo um documento de um tio, de um parente, que também o agregado já está completo lá, mas só para ter o documento para poder dizer que eu vivo ali e poder trabalhar. E aí ele não pode reclamar do patrão, que não dá passagem para ele chegar a ter manguinhos, e tem que aceitar aquilo. E tu dizes o que dizes. Portanto, a colônia portuguesa e o Ocidente, as colônias portuguesas, os colonizadores portugueses foram os piores da história, são os mais errados da história, mas ao mesmo tempo também o que se pode esperar de uma nação também atrasada, cuja primeira faculdade só aparece em 1290, quando no Reino Unido já se apareceu em 1090, 200 anos atrás. Portugal é um país atrasado há 200 anos em relação ao Ocidente real. Por isso que você vê os Estados Unidos em pé de igualdade com o Reino Unido, com os negros muito mais altivos do que nós temos aqui no Brasil. Vamos vir para a África, que o Portugal já teve o exemplo todo dos erros todos que cometeu no Brasil. O que ele faz? Tenta melhorar? Tenta fazer diferente? Tenta educar? Não. 85% até a independência, 85% da população é analfabeta. E os poucos alfabetizados que eles dizem, os assimilados, nem a quarta classe não tinham. E depois que tinham, iam diretamente para a metrópole, lá não estudavam. A partir daí das missões católicas ou das missões protestantes. E muitos mais pela protestante do que pela católica. Portanto, muito mais pelos ingleses do que pelos católicos. E muitos católicos fizeram alguma coisa, muito porque os protestantes faziam. Não fosse isso, nem isso eles também fariam. E para dar independência, foi muita pressão. Muito da herança colonial são os mestiços, fruto de estupro propositado ou não, mas nós sabemos na história que o estupro faz parte da dominação, da continuação da colonização, da ligação com o colonizador, porque ele vai alinhar a sociedade, vai alinhar o mestiço, que não vai estar deslocado, não sabendo exatamente onde ele é, e aproximá-lo ao seu pai e obrigando o pai a ter que vir manter o seu domínio. E isso, nesse entendimento e da perpetuação do seu poder, vai criar uma série de estratégias nas colônias, criando tribalismos, criando separações, quando sabe claramente que somos todos povos bantos, mas vai criar uma série de picuinhas no continente que só deixa violências e guerra com o único intuito de perpetuar o seu poder e a sua colonização, que até hoje ainda é assente, que ainda é vislumbrada. Que hoje mais de 70% da população é marginalizada. Mais de 70% da população nas sociedades, nos países de língua portuguesa em África, Angola, Moçambique, são marginalizados. Vivem a marca da sociedade. As elites são muito reduzidas, extremamente poderosas,
extremamente endinheiradas, quando a grande maioria da população. E hoje temos duas sociedades. A sociedade ocidentalizada, a sociedade africana, ou desses países de língua portuguesa, ocidentalizadas, que portanto tem uma ligação profunda com Portugal, que parece, continua agora uma província, um Estado português, com uma população abaixo da linha da miséria, extremamente dependente da empregabilidade que não existe, fruto de uma má colonização, fruto de uma má independência, de uma ingerência portuguesa. É o que vemos. E temos uma outra África, essa genuína, que não depende da política, dos políticos, que não, mas sim do seu poder local, do seu soba, e tem a sua vida campestre, ligada ao campo, à sua agricultura, às trocas comerciais, e o único que ele precisa daquilo que hoje da sociedade moderna é só o sal, o óleo e o vestuário. E ele faz isso a partir da troca com os seus alimentos que ele produz no campo. A partir disso, ele não precisa. Essas pessoas estão proibidas de serem chamadas, de ser taxadas de pobres, miseráveis. São pessoas que podem passar por uma dificuldade, mas porém não se pode taxá-las como é taxado pelo Ocidente. Da mesma maneira que pedimos também aos senhores ocidentais, quando virem para a África, saberem destrinchar com precisão isso. Então, temos essas sociedades cujo código é mestiço, cujo perfil que se aproxima àquilo que é o perfil ocidental é o mestiço, portanto, é que ocupam os lugares ocidentais no continente. Para todo o banco tem que ter um perfil ocidental. Logo temos os mestiços. Para ocupar gerenciamentos de empreendimentos tem que ser o perfil ocidental. Logo temos os mestiços. E os nativos tem que ter o perfil ocidental, porém só a pele que ele não pode mudar. Então, são todos Manuel Souza Carvalho, Antônio Miguel e Pedro de Sá. Que ninguém sabe de onde vem esse tipo de pessoa. Se é filho de quem? Se é originário de quem? A única coisa que nós sabemos são povos bantos. E que nos interessa. E como povos bantos, deviam se preocupar um pouquinho mais com a afirmação do seu povo, com a afirmação da africanidade e dos africanos, e buscar uma unidade africana, um orgulho deste povo, e começarmos a pensar que enquanto estivermos ligados ao Ocidente, ou a gente luta para que o Ocidente consiga rever as suas políticas, para que valorize mais o afrodescendente e insira-o melhor naquelas sociedades, que certamente, enquanto olharmos a coisa numa visão capitalista, dificilmente isso haverá interesse, porque no capitalismo é preciso elites, é preciso grupos dominantes, não é? E as pessoas, e as massas, e os povos dominados, os serviçais, os braçais. Agora, qual é a retórica
que nós podemos, para que nós nos alinhamos a isso, para que a gente consiga ver possibilidades ali de mudanças ou não. É olharmos para a África. É termos uma economia africana. É os afrodescendentes, ainda que vivam na diáspora e podem ir lá viver, mas começarem a se conectar um pouquinho mais com a natureza, com a sua natureza, se conectarem um pouquinho mais com a África, e a África olhar mais para si própria. Caminhar para uma unidade africana, caminhar para um federalismo africano, para que a soberania dos Estados não sejam postas em causa, né? E as vaidades pelo continente não sejam colocadas em questão, mas o federalismo certamente não colocaria em causa qualquer soberania. Uma moeda própria e um banco próprio africano, como é o Banco Africano, que permite as transações locais, porque não dá para fazer transação em África com a moeda euro, não dá para fazer transação africana com a moeda dólar. Porque sempre que tu fizeres uma transação em dólar, tu será taxado nos Estados Unidos. Não é possível fazer uma transação em euro, tu serás sempre taxado na União Europeia. E sempre que tu depender dessas moedas, tu serás sempre manipulado, como somos sempre manipulados. E sempre que a África estiver estável e crescendo, o Ocidente há de fazer sempre com que isso não aconteça, porque precisa da mão de obra barata. Cada vez mais o Ocidente, a taxa de natalidade diminui, cada vez mais o Ocidente envelhece, cada vez mais o Ocidente só faz trabalho de elite, e cada vez mais o Ocidente, muitas das atividades estão sendo extintas por falta de mão de obra. Então tem que repensar. Por isso, quando você vê, abrem aqueles barcos de imigrantes, vão entrar, porque agora já não tem mais tanto barco de imigrante para entrar aí, aqueles mares que morriam tanta gente. Para nós, não, as coisas não acontecem por acaso, porque precisam mesmo. Precisam de imigrantes. O velho continente precisa de imigrantes, dos imigrantes, precisa. Só com lá postos lá, complica na documentação para que faça exatamente trabalho sem documentação, para que faça trabalho mesmo de bicos, de escravidão. Porque quando começas a ter documento, começa a ter direitos. Vem um monte de bibibi, um monte de direitos humanos, um monte de direitinhos ali que complicam a vida. Então, na clandestinidade fica melhor. Está ficando nos abrigos anos e anos. Vem aqui, trabalha, faz aqui e assim vão levando. Os africanos andam por ali. À toa. Que estão sempre ajudando a África. Estão sendo sempre boa gente para com os africanos. Acho que é isso que eu tinha para colocar. Mostrar que os africanos não são marginais, mas sim marginalizados pelas sociedades ocidentais. E nos países africanos que cada vez mais são ocidentalizados, a mesma coisa acontece. São marginalizados, são empurrados à margem das sociedades. A razão é essa aqui.
Muitas das elites preferem trazer e importar profissionais para fazer determinadas atividades, que é bem melhor do que manter as massas próximas. Então, não vamos olhar aqui aquilo que o ocidental prega, para que nós não ficamos nessa questão de tribais, de grupinhos, que só vivem alimentando conflitos, para depois vão ter que trazer armas para nós lutarmos. Mas vamos olhar como um grupo, como povos bantos, que todos nós aqui somos, e vamos olhar o caminhar para a humanidade. E que a nossa educação base tem que estar sempre na natureza, tem que estar sempre na agricultura, tem que estar sempre naquelas questões básicas e voltada mais para a África. Mas eu farei um vídeo especificamente sobre esse tema. Agradeço pela sua companhia, agradeço pelo seu ouvido e nos encontramos a qualquer momento. Que aqueles que acham que as cotas é um erro, verdade é sua cabeça. Aqueles que acham que Zumbi no sistema organizacional impunha regras aos outros, é escravatura, é errado, está enganado. Sois ignorantes e manipulados. Aqueles que acreditam que a abolição da escravatura não é valorizado, que não condiz com a luta do Zumbi, que o Zumbi e todo o grupo que esteve ali na luta da abolição, por facto de não terem terras, deve ser desconsiderado, estão errados. Nós não podemos menosprezar as lutas dos negros. Temos de encontrar sempre o lado positivo desses trabalhos que foram feitos e seguirmos adiante. Se há elites ou outros pensadores que deveriam ser valorizados, então devem ser incluídos. E não criamos mais picuinha porque andamos a ouvir pessoas, gente que só está ali para confundir a massa cinzenta. A população em geral sabe que Zumbi foi um batalhador pela liberdade do povo negro. Então, por que tem que manchar esse trabalho dessa pessoa? Porque ele é branco? Não há, porque é unânime até com os brancos, entre os brancos. Mantenham Zumbi e podem trazer outras pessoas de volta, mas não parem de começar a confundir a cabeça. A abolição da escravatura o dia do Zumbi não há motivo nenhum para vocês se contradizerem. É unânime. Como também o Ocidente reconhece isso, as nossas massas negras reconhecem isso, devemos mantê-lo e trazer outros temas, outros elementos, outras pessoas que reforçam aquilo e não contradizer, criar tantas quesilhas que só atrapalham. A luta hoje é a não marginalização dessas comunidades. O extermínio que tem ocorrido a essas pessoas, ao nosso povo, ao povo negro. Essas são as lutas. O que olharmos para trás é resgatar, buscar. Até escritores que são negros, que acham que nunca efetivamente lutaram pelos negros, é equivocado. Que denunciam com clareza toda a sociedade elitista que existia. Nós temos que encontrar sempre coisas positivas e não sempre
tentar riscá-los, estamos tentando corrigir a história, varrendo pessoas porque têm nomes dissonantes. Isso não é correto. Isso mais parece pessoas que são inquisidores. Todos têm seu valor. Inclusive os ocidentais também têm seu valor. E que nós estamos a buscar sempre é a parte negativa. E temos que botar nas partes negativas dos ocidentais porque estamos a buscar com essa questão da marginalização. Agora, naquelas pessoas, naqueles negros, aqueles que lutaram pela liberdade, que lutaram por uma afirmação, riscá-los, confundir a mente dos seus avós, vamos começar a reparar nesse tipo de pensamento, de cotas, tem que ser abolidos, porque, fazendo campanhas contra. Porque não, nós não precisamos disso, não precisamos daquilo, isso nos dá depende. É ignorância da sua parte. É triste ouvir isso. É desagradável ouvir isso. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, o marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o bambu do navio, ou foi o balanço do mar, ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do